Fala galera! No vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma leitura de um pequeno trecho do livro Trading the Zone, de Mark Douglas, né? E a partir dessa leitura eu vou fazer aqui uma pequena reflexão a respeito do que ele nos traz aqui nessa obra, né? Que é uma obra extremamente relevante, uma das mais importantes, um best-seller aí na literatura a respeito de psicologia do trading, né? E para quem não conhece, Mark Douglas foi um dos maiores escritores, foi, além de ser trader muito bem sucedido por mais de 30 anos aí, ele escreveu dois grandes best-sellers a respeito justamente de psicologia de trader, né? Psicologia de trading, né? E ele assessorava grandes traders mundo afora, grandes gestores de portfólio, justamente no tocante a esse aspecto tão importante, né? Que é a parte mental, a parte comportamental, a parte psicológica, que envolve aí a atividade de trading. Então eu vou ler aqui esse pequeno trechinho justamente para fazer uma reflexão rápida na volta da leitura. Então vamos lá? Então ele diz assim, ó, vamos lá. A diferença entre o grupo de traders consistentes e os demais são análogas às diferenças entre a Terra e a Lua. A Terra e a Lua são ambos corpos celestes que existem no mesmo sistema solar, pelo que têm algo em comum. Mas têm naturezas e características tão diferentes quanto o dia e a noite. Certamente, alguns vão considerar essa afirmação chocante ou difícil de acreditar, mas é verdade. Aí ele segue dizendo: a característica determinante que separa os ganhadores de todas as outras pessoas é essa. Os ganhadores alcançaram um estado mental, um conjunto único de atitudes que lhes permitem manterem-se disciplinados, concentrados e, acima de tudo, confiantes, apesar de todas as condições adversas. Como resultado disso, deixam de estar vulneráveis aos medos e aos erros de trading comuns que atormentam todos os outros. Todos que operam na bolsa acabam aprendendo alguma coisa sobre os mercados, mas muito poucas pessoas aprendem as atitudes essenciais para se tornarem ganhadores consistentes. As raras exceções são aqueles que nascem em famílias com sucesso na atividade de trading ou os que receberam orientação de alguém que compreendia verdadeiramente a natureza da atividade de trading. E por que que isso é tão importante? E por que que eu queria fazer essa análise sobre esse trecho aqui do livro aí da obra do Mark Douglas, né? Porque ele fala das atitudes mentais, das atitudes comportamentais que separam os traders que são consistentes no mercado dos que não são consistentes no mercado, né? Você vê que em algum momento, isso é um pequeno trechinho, a obra é muito extensa, inclusive eu recomendo para todos, leiam, isso é leitura essencial, leitura mandatória para todos que querem ter sucesso no mercado. O nome do livro é Trading in the Zone, de Mark Douglas. Mas voltando, por que eu quero fazer essa reflexão? Porque todo mundo no mercado, isso é muito comum, né? O tempo inteiro vai falar assim para você, trading tem três aspectos interessantes, importantes, essenciais para dar certo. São três pilares, o pessoal fala. O pilar psicológico, o pilar da gestão de risco e o pilar técnico, né? Todo mundo que fala isso tem razão, isso não está errado, é assim mesmo. A grande questão é que existe uma grande confusão e existe uma má compreensão a respeito dessas características psicológicas e comportamentais, né? Porque o pessoal mistura muito isso à sua condição ali do dia a dia emocional. E não é sobre isso. Então o pessoal fala assim, se você está com algum problema em família, é melhor você não tradar porque você está com a cabeça cheia, você vai fazer besteira no mercado. Se você brigou com a esposa, com a namorada, é melhor não tradar porque você vai fazer besteira no mercado. Se aconteceu, você brigou com o vizinho, seu cachorro te mordeu, é melhor você não tradar porque você vai fazer besteira no mercado. Não tem nada disso, né? As pessoas têm problemas na vida, cotidianos, se indispõem, tem brigas, tem desentendimentos, tem doença na família, tem tudo o tempo inteiro. Se fosse assim, todo mundo que tem um trabalho importante, que envolve alta responsabilidade, por exemplo, os médicos que estão ali
trabalhando com a vida das pessoas o tempo inteiro, os pilotos de avião que estão levando centenas de pessoas a bordo, os engenheiros que estão trabalhando ali em projetos, né, de edificações ali que vão circular milhares de pessoas, pontes importantíssimas que vai passar um tráfego pesado ali. Essas pessoas nunca iam trabalhar, porque sempre você nunca vai estar 100% com a cabeça limpinha ali no mundo zen. Isso é uma condição fantasiosa. E o pessoal que fala sobre psicologia no trade normalmente coloca essas condições, que o cara tem que estar 100% e tal, quase ser um Buda ali para conseguir operar no mercado. Isso não é verdade, né? Nessa obra aqui, o Mark Douglas fala o seguinte, que trading é uma atividade tão diferente de todas as outras que você já fez na vida, que as pessoas sequer têm noção de quais são as habilidades mentais e emocionais que elas precisam desenvolver para atuar nessa atividade. Em que nível que elas precisam desenvolver essas habilidades, né? E esse é o ponto que eu quero discutir aqui, porque eu acho que é muito relevante isso e poucas pessoas realmente entendem essa questão. E qual que é o ponto, né? Qual que é a questão fundamental? A questão fundamental é a seguinte: o que é ser trader, né? Ser trader é você conseguir lidar com medo de perder dinheiro, com incertezas, lidar com probabilidades, né? Lidar com incerto, todos os dias de forma tranquila, serena e de forma equilibrada da perspectiva emocional, de uma maneira que te permita fazer o que precisa ser feito no mercado sem interferência psicológica, né? E de uma forma tranquila, de uma forma ponderada. Essa é a questão, para que você de fato consiga executar a sua estratégia, né? Lidando com todas essas questões. Você sabe que essas questões existem, não tem como descartar, jogar para baixo do tapete, mas a questão é que você precisa desenvolver algumas habilidades que te permitam lidar com essas questões e mantenha o seu emocional equilibrado. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque as pessoas focam, e eu sempre falo aqui no meu perfil, as pessoas só focam em análise técnica, enche até o saco, porque em todos os fóruns, todas as pessoas só vão perguntar a respeito de análise técnica, todo mundo só fala em padrão de candle, todo mundo só fala em suporte, em resistência, em se vai operar rompimento, se vai operar pullback, se vai operar triângulo, que figura que vai operar, que média que você usa, que indicador que você usa. Cara, e a obra do Mark Douglas, quando a gente vai analisar da perspectiva de fato comportamental e mental, não tem nada a ver com isso. E é óbvio que aqui eu não estou dizendo que análise técnica, ou qualquer seja a sua forma de olhar o mercado, fundamentalista, fluxo, ela é importante, porque é dali que você vai construir as suas estratégias, tá certo? Para que você consiga produzir uma vantagem matemática sobre o mercado. A minha questão, quando a gente fala de assuntos técnicos, é que existem milhares de estratégias que conseguem produzir resultados, desde que operadas da forma correta, da forma que elas precisam ser operadas. E o que impede 95% dos traders de operar suas estratégias da forma adequada são as questões mentais, são as questões comportamentais, né? Porque não adianta você ter uma estratégia vencedora. Eu já passei por isso, eu já vi um grupo de pessoas operando uma estratégia absolutamente vencedora, ganhava todos os meses, e os caras não conseguiam consistência, porque eles conheciam a estratégia, mas eles não operavam da forma que tinha que operar. Esses fantasmas mentais, que no final do dia se traduzem em erros operacionais, não permitia que eles operassem da forma que precisava ser operado, né? Então, a única reflexão que eu queria fazer, esse assunto é longo, eu só tenho aqui 10 minutos para fazer um vídeo, eu queria fazer isso aqui, a gente pode conversar o dia inteiro a respeito, mas a questão que eu quero, a mensagem de novo que eu faço questão de trazer é o seguinte: se você quer ter sucesso no mercado, você não pode se preocupar só com análise técnica. E eu faço uma aposta para a galera que está assistindo esse vídeo, todo mundo, 90% do seu tempo, normalmente o cara vai dedicar para análise gráfica, fluxo, não sei o que, discutir todas essas questões. Ninguém para se aprofundar nas questões mentais, né? Com esse mesmo tempo, com essa mesma energia, com essa mesma dedicação. E aqui eu estou falando do que o Mark falou no livro. Poucas pessoas conhecem de fato a natureza do trading. Então, cara, se você quer sucesso no trading, estude sobre probabilidades, estude sobre a lei dos grandes números, estude sobre sequências máximas prováveis,
Estude sobre funções cognitivas que te geram comportamentos inadequados no mercado, como lidar com incerteza, como lidar com risco, como minimizar essas questões, que técnicas você de fato pode aplicar no seu dia a dia para que você deixe de cometer os erros operacionais que te separam dos resultados que você busca. Enquanto você focar o seu estudo nos gráficos, de novo, não que eles não sejam importantes, mas eles são uma parte da equação. Enquanto você só focar nessa pequena parte da equação e negligenciar todo o resto, você infelizmente não vai conseguir produzir resultados no mercado. Pensa no que eu estou falando. É por isso que o meu treinamento, o meu método, o Arte do Trading, ele não é um curso de análise técnica. Ele é uma metodologia que produz resultados eficientes. É uma metodologia que preza pela alta performance, pela construção de resultados no médio e no longo prazo. Porque lá a gente estuda tudo isso. A gente também estuda análise técnica, mas a análise técnica é uma das matérias que a gente trata. A gente trata de todo o resto, do mental, do cognitivo, do comportamental, né? Da parte da construção matemática, da parte do gerenciamento de risco. A gente vai dar igual importância para todas as questões. E é por isso que a gente é consistente, e é por isso que a gente produz resultado todos os meses no mercado. Então fica aí a minha pequena reflexão para o dia de hoje. Se você quer construir resultados diferentes dos que você tem hoje, você precisa começar a pensar diferente do que você pensa hoje.